Você sabia que existe um segredo milenar, escondido em um salmo bíblico, que revela como prosperar para sempre, em todas as áreas da vida? Pois é, enquanto muitos estão correndo atrás de fórmulas prontas e promessas vazias de dinheiro rápido, existe uma chave poderosa deixada há milhares de anos e ignorada por quem só vê a Bíblia como um livro religioso. Mas o Salmo 112 não fala só de fé, ele fala de sucesso, de estabilidade emocional, de dinheiro bem administrado e até de legado. E tudo isso com Deus em primeiro lugar. Pensa comigo, o que separa as pessoas que vivem de salário em salário daquelas que prosperam com propósito, constroem algo duradouro e vivem em paz? Não é só esforço, é mentalidade, é direção. Napoleão Hill já dizia, a riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido e fé inabalável. E adivinha, o Salmo 112 fala exatamente disso, mas usando uma linguagem que muitos ainda não aprenderam a traduzir para a vida real. A pergunta é, você quer aprender? Imagina acordar todos os dias com a certeza de que você não está apenas sobrevivendo, mas prosperando com sentido. Não é sobre ostentação. É sobre coerência, clareza e impacto. A boa notícia é que esse segredo está disponível para todos. Não importa se você tem dívidas, se começou tarde ou se ninguém nunca te ensinou sobre mentalidade de riqueza. O que você vai aprender a seguir pode virar a chave. E tudo começa com um simples versículo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se alegra nos seus mandamentos. Esse não é apenas um versículo bonito de se ouvir num culto de domingo, é uma declaração de poder. Cada palavra do Salmo 112 é como um código espiritual, um roteiro de alinhamento entre fé e prosperidade. O texto não está ali para decorar parede, mas para ativar a sua mente com verdades que constroem um tipo de sucesso que não se abala com as crises. Observe os verbos que saltam desse salmo como flechas apontadas para o alvo da sua transformação. Teme, confia, não teme, distribui, permanece. Não são frases passivas, são ações, atitudes do justo que prospera com propósito. É como se o próprio Deus estivesse dizendo, quer vencer de verdade? Então comece aqui. A Bíblia, quando lida com discernimento, é o maior livro de desenvolvimento pessoal da história, e o Salmo 112 é um dos seus capítulos mais ricos. Agora, preste atenção nisso. Não se trata apenas de bênçãos espirituais, mas de resultados práticos. Filhos bem-sucedidos, riqueza em sua casa, firmeza diante das más notícias. Não tem como ler isso e não enxergar as conexões com o que Napoleão Hill chama de recompensa pela fé aplicada. Mas calma, isso é só o início. O verdadeiro segredo começa a ser revelado quando entendemos quem é esse justo que prospera tanto. Quando a Bíblia fala do justo, ela não está falando de alguém perfeito, sem falhas, que nunca erra. Ela está falando de alguém alinhado com os princípios do céu. Alguém que anda com Deus mesmo quando tropeça e busca a integridade como estilo de vida. O justo é aquele que não negocia sua fé por conveniência, que prefere perder com verdade do que ganhar com mentira. E é exatamente esse tipo de pessoa que o Salmo 112 apresenta como modelo de prosperidade com propósito. Essa justiça não é uma etiqueta religiosa, é um posicionamento diário. A pessoa justa vive de forma coerente entre o que acredita e o que faz. Isso se reflete nas finanças, nas decisões, no modo como trata os outros e até mesmo nos seus pensamentos. É alguém que entende que prosperidade não é só ter dinheiro no banco, mas paz na alma, saúde emocional e uma fé firme mesmo quando tudo parece desabar. O justo não busca riqueza como fim, mas como consequência de viver em verdade. Se você quer prosperar de forma duradoura, não basta buscar estratégias externas, é preciso se tornar essa pessoa internamente. Um justo de verdade não depende do reconhecimento dos outros. Ele planta com consistência, mesmo quando ninguém está vendo, porque sabe que sua colheita vem do alto. E isso nos leva a uma conexão surpreendente entre esse perfil de justiça e um dos maiores pensadores do sucesso da história, Napoleão Hill. Napoleão Hill talvez nunca tenha citado o Salmo 112 em seus livros, mas quem lê com atenção percebe que os princípios estão lá, camuflados em palavras modernas.
Quando ele fala sobre fé, propósito definido e pensamento disciplinado, está ecoando valores espirituais que já estavam escritos há milênios nas Escrituras. O justo de Hill é o indivíduo que alinha sua mente e coração com um objetivo nobre e age com integridade, como quem caminha com Deus, mesmo que ele não tenha dito isso com essas palavras. Hill acreditava que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso é fé na prática, é a mesma lógica do justo bíblico, aquele que teme ao Senhor, que confia, que não se deixa abalar pelas más notícias. Ele prospera porque vive em um alinhamento mental e espiritual. A fé que Napoleão menciona não é passiva, é ativa, corajosa, estratégica. E veja bem, quando você une fé com sabedoria bíblica, você deixa de ser apenas religioso e se torna um agente de transformação no mundo. A ponte entre Hill e a Bíblia não está nas palavras exatas, mas nos princípios eternos que ambos tocam. Disciplina, confiança, generosidade, visão de longo prazo. Um exemplo prático disso: quando você decide fazer um planejamento financeiro com base em princípios justos, como honestidade, generosidade e propósito, você está aplicando tanto a mentalidade de riqueza de Hill quanto o modelo do Salmo 112. E é exatamente por isso que a mentalidade certa se torna a raiz de toda a prosperidade duradoura. No coração do justo não há espaço para o pânico. Essa poderia ser uma frase de Napoleon Hill, mas é na verdade o espírito do Salmo 112. Quando lemos "não teme más notícias", entendemos que esse justo desenvolveu uma mentalidade inabalável, firme como uma rocha. Isso não significa que ele nunca se abala, mas sim que sua base não é construída sobre areia. Sua mente está conectada com a verdade, não com o noticiário, não com as crises, e muito menos com o pessimismo coletivo. Essa mentalidade justa é treinável. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você alimenta sua mente com fé, com a palavra, com ideias de crescimento, mais forte ela se torna diante dos problemas. Um exemplo prático? Quando uma conta inesperada chega ou um projeto desmorona, o justo não entra em desespero. Ele respira, ora, analisa, ajusta o plano e segue. Ele aprendeu que a reação dele determina o próximo passo, e não o contrário. Isso é mentalidade de riqueza, pensar como quem já venceu, mesmo no processo. Napoleão Hill chamava isso de autodomínio, a capacidade de guiar sua mente com firmeza, mesmo quando tudo lá fora grita o contrário. Já o Salmo 112 diz: "Firme está o seu coração, confiando no Senhor." Dois caminhos diferentes, uma mesma verdade. O justo prospera porque aprendeu a dominar seus pensamentos e não ser dominado por eles. E quando essa mentalidade está bem ajustada, até a forma como a riqueza chega muda. Quando o Salmo 112 afirma que, na sua casa, há prosperidade e riqueza, ele não está apresentando uma promessa vazia ou uma ilusão de riqueza fácil. Ele está descrevendo uma consequência natural de uma vida alinhada com os princípios eternos. A prosperidade que aparece aqui é reflexo de um coração guiado por propósito, generosidade e integridade. Em outras palavras, quem anda com Deus, com disciplina e fé, inevitavelmente colhe frutos visíveis, inclusive financeiros. Riqueza, à luz da Bíblia, não é acúmulo egoísta, é responsabilidade. É o reflexo de uma vida que entendeu que o dinheiro é ferramenta, não fim. Quando a mente está alinhada com valores eternos, o justo sabe como administrar, como multiplicar e, principalmente, como repartir. Ele não é dominado pelo dinheiro porque sua fé está em Deus e não no saldo da conta. E isso é exatamente o que Napoleon Hill chamou de riqueza com propósito definido, um dinheiro que serve a um plano maior. Vamos ser honestos. Há pessoas que enriqueceram sem fé, mas vivem vazias, doentes por dentro, sozinhas. O Salmo 112 nos mostra outro caminho. Ele nos lembra que a riqueza verdadeira começa com uma mente em paz, um espírito firme e um coração generoso. É isso que gera o tipo de prosperidade que não se desfaz na primeira crise. E quando essa fé se torna prática, começa a nascer uma força poderosa, a de confiar no invisível e caminhar com ousadia. Confia no Senhor. Quantas vezes você já ouviu essa frase? O problema é que para muita gente, ela virou uma expressão religiosa genérica, bonita de dizer, difícil de aplicar.
Mas quando o Salmo 112 fala em confiar, ele está falando de ação, de atitude mental. É como se dissesse: você não precisa ver o caminho inteiro, apenas ande. Napoleão Hill traduz isso com perfeição. A fé é o ponto de partida de toda realização. É a força invisível que movimenta tudo o que é visível. Essa fé prática não é passividade, não é cruzar os braços esperando um milagre, é agir como quem acredita que já venceu. Um exemplo simples: ao invés de lamentar por não ter dinheiro sobrando no fim do mês, o justo começa a estudar educação financeira, revisa seus gastos, ora pedindo sabedoria e age. Ele se move, porque sabe que fé sem ação é como um plano sem execução. A mente que confia em Deus, mas também assume responsabilidade, é uma mente invencível. Se você sente que essa mensagem está abrindo seus olhos para uma nova forma de pensar e viver, aproveita para se inscrever aqui no canal. A gente sempre traz reflexões assim para fortalecer sua caminhada com propósito, fé e mentalidade de crescimento. A verdade é que quando a fé se torna prática, você não apenas sobrevive, você prospera com propósito. E isso te conecta a algo maior, um legado de justiça que permanece para sempre. O Salmo 112 nos entrega uma visão muito mais ampla de prosperidade. Não é só sobre quem recebe, mas sobre quem deixa algo que permanece. A sua justiça permanece para sempre. Isso é legado. Influência é ser lembrado não apenas pelo que conquistou, mas pelo impacto que gerou. O justo não vive para si, ele vive de um modo que abençoa seus filhos, inspira os amigos e influencia até quem ele nunca vai conhecer pessoalmente. Napoleão Hill falava sobre a importância de criar algo que ultrapasse sua própria existência. Ele chamava isso de imortalidade através do impacto positivo. E a Bíblia já dizia isso há séculos. Um justo de verdade não enriquece apenas o próprio nome, mas toda uma geração. Ele forma filhos fortes, transmite sabedoria, ensina princípios. Ele planta árvores cujos frutos ele talvez nunca vá comer, mas planta mesmo assim porque tem visão de eternidade. Essa justiça que permanece não é feita de momentos brilhantes, mas de constância. Ela aparece nos detalhes, na forma como você trata as pessoas, nos valores que você defende, na generosidade silenciosa, nas palavras de encorajamento que ninguém te pediu. É isso que constrói uma memória honrada. E quando você começa a viver assim, entende que a verdadeira disciplina não nasce da obrigação, mas do propósito. O justo do Salmo 112 não prospera por sorte ou por um golpe de sorte passageiro. Ele prospera porque constrói a sua vida sobre hábitos sólidos e disciplina diária. A constância é o que transforma sonhos em realidade. E é exatamente isso que Napoleão Hill destacou quando disse: somos o que repetidamente fazemos. A fé, a generosidade, a integridade, todas essas qualidades se fortalecem quando praticadas dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Por exemplo, imagine alguém que decide dar um pequeno passo de generosidade todos os dias. Seja ajudando um colega, doando um pouco do seu tempo, ou simplesmente agindo com honestidade mesmo nas pequenas coisas. Esse hábito, cultivado com disciplina, se transforma em uma força capaz de abrir portas, criar conexões e construir uma mentalidade de riqueza que dura para sempre. A prosperidade não é um evento isolado, é o resultado de uma vida alinhada com propósitos maiores e com ações coerentes. Se você está comprometido com a sua disciplina, comenta aqui embaixo: eu sou constante no que acredito. Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas firmes na fé e nos princípios, que não desistem na primeira dificuldade e que sabem que a verdadeira riqueza vem da soma de pequenas atitudes diárias. Sua jornada para prosperar com propósito está só começando e a disciplina é sua melhor aliada. Não temerá maus rumores. Essa frase do Salmo 112 é um verdadeiro escudo para quem deseja prosperar com fé e propósito. A vida é cheia de desafios,
crises e notícias que tentam nos desestabilizar. Mas o justo sabe que sua força não depende das circunstâncias externas. A estabilidade interna nasce de uma confiança profunda em Deus e em seus planos, que vão além do que os olhos conseguem enxergar. Imagine que uma tempestade financeira ou um problema de saúde bata à sua porta. A reação natural de muitos é o medo e a ansiedade, que podem paralisar e destruir sonhos. Mas o justo é diferente. Ele entende que as crises são testes, não finais. Ele respira fundo, ora e planeja os próximos passos com clareza. Essa postura não é um dom inato, mas fruto de uma mentalidade treinada, que Napoleão Hill chamaria de resiliência mental. Aquela capacidade de se manter firme mesmo quando tudo parece ruir. Um exemplo prático é a atitude de empresários de sucesso que enfrentaram falências e escândalos, mas usaram esses momentos para aprender, ajustar suas estratégias e voltar mais fortes. Essa é a mentalidade do justo, firme, resiliente e pronta para prosperar mesmo diante do caos. E o melhor, essa força está acessível a todos que escolhem confiar de verdade. Distribui, dá aos pobres. Essa é uma das passagens mais poderosas do Salmo 112 e talvez o segredo menos compreendido da prosperidade duradoura. A generosidade não é apenas um ato de bondade, é um código secreto que desbloqueia o fluxo da abundância na vida de quem o pratica. Quando o justo dá, ele está enviando uma mensagem clara ao universo e a Deus, de que acredita na provisão contínua e está disposto a ser um canal de bênçãos. Pense nisso de forma prática. Já reparou como, quando você ajuda alguém com sinceridade, uma energia positiva parece voltar para você? É o princípio da reciprocidade, da lei da atração, mas também da prosperidade bíblica, que vê o dinheiro como um fluxo e não como uma prisão. Aquele que sabe dar com o coração aberto não fica preso à mentalidade de escassez. Ele cria espaço para receber mais, não só em dinheiro, mas em paz, saúde e oportunidades. Napoleão Hill reforça essa ideia em suas obras, dizendo que o segredo da riqueza está em servir aos outros, e o Salmo 112 é a prova viva disso. Quando a generosidade vira hábito, você começa a experimentar uma prosperidade que transcende o material, um sucesso com propósito que enche sua vida de significado. E olha, essa é uma das chaves que a velha mentalidade de ganhar dinheiro a qualquer custo esqueceu de ensinar. Antes de qualquer conquista financeira ou sucesso visível, a verdadeira prosperidade começa dentro da alma. O Salmo 112 nos lembra que o justo experimenta primeiro a paz, a coerência interna e a clareza de propósito. São esses elementos que constroem uma base sólida para qualquer crescimento material. Sem esse alicerce espiritual, a riqueza exterior é efêmera e facilmente abalada pelas dificuldades da vida. Muitos perseguem dinheiro achando que isso resolverá todos os seus problemas, mas a Bíblia e Napoleão Hill nos mostram que é justamente a qualidade da mente e do espírito que determina o sucesso duradouro. A fé, a confiança e a mentalidade de riqueza são a armadura invisível que protege e orienta. Por exemplo, meditar diariamente em versículos bíblicos, como o Salmo 112, ajuda a cultivar essa prosperidade interior, mantendo o foco nos valores que realmente importam. Além disso, quando a alma está próspera, a pessoa desenvolve uma visão mais ampla da vida e entende que o dinheiro é um meio, não um fim. Ela não se deixa levar pela ansiedade do consumo imediato e aprende a planejar com sabedoria. Essa maturidade espiritual gera decisões financeiras mais inteligentes e abre portas para oportunidades que a mentalidade comum não alcança. Aplicar o Salmo 112 no dia a dia vai muito além de decorar versículos ou fazer orações automáticas. É sobre transformar esses princípios em hábitos concretos que moldam seu comportamento e mentalidade. Um bom começo é criar uma rotina diária de meditação e reflexão, lendo o Salmo pela manhã e declarando suas promessas para fortalecer a fé e o propósito. Essa prática ajuda a alinhar o pensamento com a visão de prosperidade justa. Outro passo é alinhar suas ações com os valores do Salmo: generosidade, integridade, disciplina e coragem. Por exemplo, você pode estabelecer o hábito de ajudar alguém toda semana, seja com tempo, recursos ou palavras de incentivo.
Ao mesmo tempo, faça um levantamento honesto das suas finanças e organize um plano para evitar dívidas, demonstrando responsabilidade e justiça no uso do dinheiro. Assim, a prosperidade não fica só na teoria, mas ganha vida em cada decisão. Também vale investir em educação contínua, seja lendo livros como Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, buscando cursos de desenvolvimento pessoal ou assistindo a conteúdos que promovam mentalidade de riqueza e fé prática. Quando você junta conhecimento, fé e ação, cria um ciclo poderoso de crescimento que reflete o segredo do justo do Salmo 112. É um convite para viver com propósito e vencer com integridade. Você foi chamado para prosperar com justiça e propósito. O segredo que tem buscado não está em fórmulas mágicas, mas diante dos seus olhos, revelado no Salmo 112 e confirmado pela sabedoria de Napoleão Hill. Aplicar esses princípios é mais do que um caminho para o sucesso financeiro. É uma transformação que toca sua mente, seu coração e sua alma. É o convite para superar sua velha versão e construir uma vida de riqueza verdadeira, aquela que honra a Deus e gera impacto eterno. A caminhada não é fácil, mas é para quem tem coragem de alinhar fé com ação, mentalidade com propósito e disciplina com generosidade. Você pode começar agora, dando pequenos passos que, somados, te levarão a uma prosperidade que permanece. Lembre-se, a mentalidade de riqueza, segundo a Bíblia, é um estado contínuo de crescimento e aprendizado, onde Deus está sempre em primeiro lugar. Essa é a sua chance de se tornar o justo que prosperará para sempre. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa descobrir o segredo do Salmo 112. Juntos, vamos construir uma comunidade firme na fé, no propósito e na mentalidade de sucesso. Está na hora de viver a prosperidade com o propósito que Deus reservou para você.